mundo que está aqui conosco. A gente caímos algumas coisas em cima dos nossos horários, né, mano? Obrigado por vocês terem nos privilegiado aqui. Ontem à tarde a gente chegou a quase que trocar o horário por causa disso, né? Mas não adianta, chega final de ano é mais ou menos assim. Vocês têm nos prestigiado ao longo de todo o ano e isso a gente tem que agradecer muito, muito mesmo a vocês. E dizer que sempre a CIBIC estará à disposição. Porque a partir do próximo ano nós vamos ter algumas outras ferramentas para vocês, muito melhores. Nós vamos estar soltando um aplicativo. Os dados todos nossos nós teremos aí à disposição aqui pelo aplicativo. Nós teremos dados relativos ao mercado imobiliário, dividido em 3 subitens, que são caderneta de poupança, fundo de garantia e índices imobiliários. Nós teremos a parte de infraestrutura, que nós vamos acompanhar o orçamento de 5, onde que nossas empresas atuam mais, que é o FNDE, que é a Caixa Econômica, um repasse de emendas, são as emendas da União, da FUNASA, do DENIT, são 5. DENIT, FUNASA, FNDE, Caixa, MDR, né? MDR. E depois também nós falaremos sobre macroeconomia, que a Ieda aqui está tocando. A gente vai deixar tudo isso num aplicativo só, que vocês na palma da mão terão acesso a tudo isso. Ontem me entregaram uma versão que se não pode participar, está bem evoluída. Até o final do ano nós devemos colocar em versão beta, né? Daí eu acho que aí para fevereiro, mais ou menos, a gente vai ter isso disponível. Daí dados macroeconômicos, dados da construção, e alguma coisa também ligada a relações trabalhistas, né? E com isso a gente divide por regiões, por períodos, para sempre que vocês precisarem fazer matérias e fazer algum tipo de pesquisa, vocês vão ter à disposição esse material. E até pode nos demandar aquilo que seria bom, que interessante para vocês, que a gente pode agregar lá, né? Nós vamos ter uma versão mobile e uma versão web, sendo que a mobile é logicamente mais simples, né? Com menos dados, e a versão web daí mais completa. Mas, pessoal, falando do ano passado, eu vou dar uma pincelada rapidinho aqui, depois a Ieda vai fazer detalhado. Primeiro, reforço esse duplo aí, 21, 22, que foi um crescimento muito robusto. Nós crescemos quase 18% nesses 2 anos. Isso é muita coisa. O PIB foi revisto e aquele 2020, que a gente pensou que fosse um buraco enorme, era um buraquinho só. Foi só um buraquinho de 2%. Então, com isso, você acabou puxando mais do que a gente imaginou, né? E os efeitos disso são muito efeitos estruturais, sabe, pessoal? Eu acho que a gente fez uma imersão aqui para sabermos direitinho quais eram as causas disso. Uma primeira causa, apesar de toda a tragédia que foi e está sendo a pandemia, mas no fato das pessoas ficarem em casa, elas adquiriram, assim, elas perceberam a importância na vida delas da sua casa. E ao não terem aquele gasto, não vou chamar de supérfluo, falar de um gasto compulsivo, vamos dizer assim, um gasto emocional, vou chamar de gasto emocional, de ir lá para o shopping, tomar um café e sair com um sapato. Quem que nunca fez isso na vida? Isso sobrou dinheiro para investir na prestação da casa. Então, vamos dizer, a vontade de fazer mais, uma sobra um pouco de renda, fez com que muitos gastos também que diminuíram das pessoas, de combustível, tudo isso, elas investiram na sua casa. E a gente teve, nesse período, um crescimento muito grande da parte do mercado imobiliário. Mas também tivemos um outro fato, que ao reduzir o custo da máquina pública e liberar mais recursos para o setor público, eles investiram mais. Então, você teve muito mais recursos disponíveis em estados e municípios. E, com isso, você teve um aumento desse tipo de atividade, né? E também o efeito que todos nós, eu acho que nenhum de nós esperávamos que fosse ter um crescimento uma retomada tão rápida. Eu me lembro que, na época, o Paulo Guedes falava em retomada, mas ele falava em V da Nike, né? Um V deitado, assim, né? Não era um V normal que a gente conhece. No fim, acabou acontecendo o V normal mesmo. Isso também acabou aumentando.
Mas, apesar de tudo isso, a gente ainda continua abaixo, muito abaixo do que já fomos, né? A gente está 20% mais ou menos. Nós somos 20% abaixo daquilo que a gente já foi em termos de atividade. Ou seja, nós teríamos que crescer de 80 para 100, nós temos que crescer um quarto do que a gente é hoje para atingir aquilo que a gente já foi. Tá? Nesse período, também, uma outra característica é que quem puxou a atividade foi a edificação. Sabe? A gente vê pelo nível do emprego. Porque o nível do emprego você tem dividido lá em infraestrutura, edificação e outros serviços. Né? Então, quando você pega a edificação, você percebe que foi ali que puxou. E puxou por causa do mercado imobiliário, puxou por causa, por exemplo, mesmo, quando você levou para estados e municípios, eles não saíram construindo estrada. Eles acabaram construindo, foi escola, creche, reformando posto de saúde, né? Eles fizeram muito mais essas coisas do que realmente investimentos maiores, porque aquele dinheiro, apesar de ter ido, não era nenhuma fortuna extraordinária. O que nós imaginamos é que daqui para frente, apesar do mercado imobiliário, depois a Ieda vai falar, também se continuar forte, né, robusto, nós entendemos que os próximos passos devem passar muito fortemente pela infraestrutura. E por que pela infraestrutura? Porque, primeiro, que tem um pacote de projetos assinados, que eles, mais cedo ou mais tarde, vão amadurecer e vão começar a funcionar. Né? Agora, também a própria entrada do novo governo, essa liberação de recursos aí que está liberando dentro do orçamento, que parte vai para investimento, permite aumentar o nível de investimento do setor público. E aumentando o nível de investimento do setor público, faz com que isso, a infraestrutura saia na frente. Né? Por quê? Porque nós temos hoje uma coisa que é muito interessante. Eu estou falando esse voo raso aqui de tudo, tá, pessoal? E depois a Ieda faz a apresentação, no final a gente bate um papo. Olha só, nós temos hoje recursos para fazer a Dutra, para fazer a ferrovia, para fazer não sei o quê. E nós temos dinheiro para fazer a praça, que é a emenda parlamentar. A gente não tem para a estrada vicinal que alimenta a Dutra. Este recurso nós não temos hoje. Ele sumiu, ele acabou. Você não tem recurso para manutenção de estrada, você não tem recurso para um monte de coisas desse tipo, que são esse que a gente chama de investimento, infraestrutura de baixo investimento. Não é aquele investimento de bi, é investimento de mi. Tá? Entendeu? Então, dizer, nós não temos isso. Que esta liberação de orçamento vai permitir. Que é aquele investimento que a gente teve na época do PAC. Tá? Que são essas obras menores, né? Que são essas obras menores, mas que têm um efeito para o cidadão, e que, vamos dizer, uma infraestrutura de ferrovia, ele tem um impacto econômico enorme, mas, vamos dizer, o impacto para o cidadão, muito melhor ter pontos de ônibus mais decentes do que uma ferrovia. Sabe? Então, vamos dizer, esse acaba tendo um impacto para o cidadão maior, esse tipo de infraestrutura de baixo investimento. Né? Então, isso é que agora, quem sabe, esse buraco aí seja atendido. O material é discutível, que a gente tem que citar o quanto que ele tirou o poder aquisitivo das pessoas. Porque vocês vão ver, depois aí mostrando, vamos dizer, a relação entre o IPCA e o INCC é absurdamente diferente. Né? Então, você perdeu demais o poder aquisitivo das pessoas sobre isso aí. Nós temos expectativa de um crescimento em 2023, que depois a Ieda vai dar, não vou dar spoiler, então, né? E também, depois ela vai tocar uma coisa que é interessante, que se a gente continuar crescendo nesses níveis, que ano que a gente volta a ser o que já foi, entendeu? Voltamos a ser grande de novo, mas quanto tempo ainda vai demorar para a gente poder atingir o patamar que a gente já foi, tá certo? Sobre isso aí. Também, essa análise que a gente está fazendo agora, eu acho que é uma pergunta inevitável de vocês, mas como é que vocês estão considerando, com o novo governo, a gente está considerando, tinha que ter um critério, todas as nossas análises são baseadas no que se vive hoje. O que vier mais acrescenta a isso que a gente está prevendo. Porque a gente não sabe o volume. Por exemplo, vai botar, por exemplo, 14 bilhões vai ser colocado no DENIT a mais. Tinha 6, vai mais 4, 14.
vai para 20 bi. Poxa, quantos anos o DENIT não tem isso? Mas agora, vai contratar em janeiro, tá certo? Vai contratar em julho, quanto que isso vai despender? Então, vamos dizer, ok, nós temos um recurso disponível, mas não se tem certeza que isso acaba sendo investido, que o projeto está pronto. Não vamos cometer erros do passado de você começar a obra sem ter projeto decente, sem ter as coisas corretamente adequadas, entendeu? Nós vamos estar de olho nessas coisas, para ter certeza. Vamos criticar o que eventualmente não estiver adequado, mas tenho certeza que nas conversas, já tivemos conversas com 4 grupos. Nós tivemos a transição da habitação em cidades, tivemos com infraestrutura, tivemos com o pessoal que está ligando com a indústria e tivemos o que estão ligados à geração de emprego. Nós tivemos com esses 4. E todos eles a gente viu, essa é uma palavra forte, que a gente sempre fez 2 perguntas. As condições de contratação e o fluxo de recursos. Que eu acho que isso é primordial para que as empresas que ficaram traumatizadas um pouco no passado, que elas possam ter essa continuidade, é muito importante. É impressionante que o presidente eleito, né, ele, no dia da eleição, a primeira palavra que ele usou foi investir Minha Casa Minha Vida. Hoje de manhã tem um Twitter dele insistindo nisso aí. Toda a equipe, o Alckmin, quando dá entrevista, ele fala Minha Casa Minha Vida, fala em um antigo parque, fala em infraestrutura. Ou seja, nós pensamos, sim, com muito otimismo para o ano de 2023. Né? Tendo em vista o que a gente está, o que tem acontecido até hoje e o que está nos sendo, vamos dizer, sinalizado para o futuro. Né? Eu queria também dar um toque aqui sobre a reforma tributária, que isso é importante, porque tudo isso que a gente está falando pode desmoronar por algumas medidas diferentes. Então, a nossa posição sobre a reforma tributária é assim: quando a gente vai num restaurante, né, antes de dividir a conta entre os participantes, a gente confere a conta e daí divide entre os participantes. Nós entendemos que tem que começar pela reforma administrativa e depois pela tributária. Isso é um conceito nosso muito fácil. Segundo conceito é que também, se for para fazer reforma tributária, tem que ser feita reforma tributária, não reforma exclusiva de imposto de consumo. Por quê? Porque quando você trabalha só com consumo e trabalha em cima do IVA, né, você está penalizando os grandes agregadores de valor, que é o nosso caso. Porque no nosso caso, nós agregamos o terreno. Tá? O terreno, quando Deus fez a natureza, não veio com crédito. Para que a gente pudesse acreditar. Não acreditamos na mão de obra. Não acreditamos no tributo, por exemplo, a previdência sobre a mão de obra, que é um item caríssimo no nosso modelo. Né? Você vai botar mais 30% em cima dele, não é justo. Então, reforma o modelo de despesa tributária, porque a despesa financeira, que o nosso ciclo é grande, pelo grande tempo, isso equivale mais ou menos a uns 12% do valor financiado, é um valor bem alto. Né? Uma série de coisas administrativa, tudo isso é agregação de valor, que você vai estar pagando sobre isso quando hoje você paga um percentual sobre todo. Se não tiver um tratamento diferenciado, na última versão da PEC 110, ela já coloca lá que o setor terá um tratamento diferenciado exatamente por causa disso. E, por fim, eu queria falar do que... Deixa para depois, né? Deixa para depois. Eu queria falar quais foram as principais propostas que a gente levou para o governo, né, para a equipe de transição, e que a gente está levando desde a época da eleição. Não foi de agora, a gente, desde lá de trás, nós estamos levando algumas coisas que a gente acha fundamentais para que o setor volte a ser o que já foi, e mais do que já foi. Porque a gente, quando fala já foi, a gente está falando aqui de 2014, 2013, né? 14, né? 2014, né? Então, a gente está falando de 2014. Mas, proporcionalmente ao PIB, lá atrás, a gente já foi até mais. Compreende? Agora, aqui, foi um momento que a gente estava num buraco, subimos, atingimos um pico, daí levamos um tombo e voltamos a crescer. E ainda estamos lá. Mas são medidas que a gente acha que podem auxiliar demais na economia e principalmente no social do Brasil. Isso aí, pessoal. Deixa eu mudar aí para o final, para a gente. Só quis dar uma geralzona para vocês, para, né, aquilo que a Ieda vai aprofundar aqui com toda a propriedade do mundo. Né, Ieda? Olá.
Então, bom dia, pessoal, para quem eu não cumprimentei. Nós vamos... Posso passar aqui? Pode. Não está passando. É do lado, é do ladinho. Coisa o dia que funciona, né? É. Convenhamos, né? Qual a apresentação que você viu que alguém pegou? Não, passar dois por na hora. Nunca vi. Nunca vi. Também. Dá um teclado para ela, então. Ok. Vamos lá, pessoal. Conforme o presidente comentou, né? Nós estamos aí com o segundo ano consecutivo. 2022 foi o segundo ano consecutivo de forte crescimento na construção. Acho que isso, voltar isso mesmo. Em 2021, o setor cresceu 10%. Em 2022, a nossa expectativa, que era de 6%, agora, depois da divulgação do PIB do terceiro trimestre, passou para 7%. Então, aí nós temos que, no biênio 2021-2022, o setor está crescendo aí 17,7%, depois aí de registrar uma queda grande de 2014 até 2020. Vale lembrar que 2020, a primeira divulgação preliminar do IBGE, com base nos dados do PIB trimestral, mostravam aí uma queda da construção de 6%, e agora essa queda foi revista para menos 2,1%, de modo que em 2021 cresce 10% e em 2022 cresce 7%. No período 2014 e 2018, nós tivemos um período aí muito difícil, um cenário de recessão econômica, mercado de trabalho debilitado, juros altos. Então, nós tivemos essa queda que até hoje, apesar desse crescimento 2021 e 2022, ainda não recuperamos. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. O que mais? Não está passando? Você passa para mim, por favor? Só um instantinho, rapidinho. Pode? Vamos ver. Agora deu. Aí, obrigada. Bom, o que significa esse segundo ano de forte crescimento? É o segundo ano consecutivo de crescimento acima da economia nacional. Isso significa que desde 2012 e 2013 o setor não crescia acima da economia brasileira. 2021 a economia brasileira cresceu 5%, a construção cresceu 10%. A projeção da pesquisa Focus indica para 2022 um crescimento de 3,05% da economia brasileira e a construção, então, 7%, conforme nós estamos revisando o nosso dado. Então, construção 17,7% no biênio 2021-2022 e economia brasileira expansão de 8,2% nesse mesmo biênio. Ou seja, nós estamos aí contribuindo muito para impulsionar o crescimento da economia nacional. Se nós pegarmos aí somente os resultados do PIB do terceiro trimestre, nós vamos ver que em qualquer base de comparação, que nós analisamos os resultados do PIB da construção civil, ele está aí superior ao crescimento da economia nacional. Por exemplo, aí no acumulado 4 trimestres, ou seja, o dado anualizado até o terceiro trimestre, construção cresce 8,8% e Brasil 3%. Aí, só lembrando aí os motivos que estão gerando aí esse crescimento maior, o presidente já comentou sobre eles anteriormente. Um deles aí, estamos vivenciando um ciclo de negócios iniciado aí com uma pandemia, um ciclo de negócios no mercado imobiliário, quando as famílias ficaram dentro de casa, né? E tivemos aí uma expansão grande. Aqui o dado trimestral, dá para ver trimestre a trimestre, que há 5 trimestres consecutivos o setor vem apresentando resultados fortes, positivos, depois aí de um período longo de queda. Aí vou voltar aqui que ele quer tirar foto. Esse é do trimestre. A gente manda depois. Obrigado.
Aqui, ó, os motivos que o presidente também já comentou, dos motivos do nosso crescimento, o mercado imobiliário aí forte, esse desenvolvimento que começamos em julho de 2020. Agora, nesse segundo semestre, apesar de patamar ainda elevado, nós tivemos uma desaceleração do custo com os materiais de construção, eles continuam aumentando, mas aumentando num patamar inferior ao que foi observado aí nos últimos 2 anos. Nós temos aí também o crédito imobiliário, também, apesar de menor aí no total em relação ao ano passado, ainda em patamar elevado. Nós tivemos mudanças aí nas regras do programa Minha Casa, Minha Vida, que, no caso, que Casa Verde e Amarela, né? Do Casa Verde e Amarela, que nós vamos comentar também, que é a ampliação do número de anos para o crédito de 30 para 35, reajuste aí também da renda máxima para obter o financiamento do programa, de 7 para 8 mil. Mas, mesmo com esse crescimento, vamos mostrar aqui aonde a construção civil está chegando em 2022. Esse gráfico, ele mostra aí um patamar do índice do PIB da construção e da economia nacional. A linha verde é a economia nacional e a azul é o PIB. Então, se nós acumularmos aí todas as variações de crescimento do setor, o que nós temos que, no início de 2014, a construção civil atingiu aí o pico de suas atividades. Depois disso, ela entrou numa queda aí crescente, né? Nós tivemos aí queda, chegamos aí no final, no primeiro trimestre de 2020, aí dos menores patamares, e desde então nós estamos aí retomando as atividades, crescendo esses 17,7% no biênio 2020-21. Apesar deste crescimento, no terceiro trimestre de 2022, a construção civil ainda estava 19,6% abaixo do seu pico de atividades, que foi lá no primeiro trimestre de 2014. Enquanto a economia nacional, mesmo no biênio 2021-2022, crescendo aí os 8,2% e ficando com crescimento menor do que a construção, a economia nacional hoje, de acordo com os dados do PIB, ela está aí no seu maior patamar de atividades desde o início da série histórica aí do PIB em 1996. O pico da economia anterior tinha sido justamente em 2014, igual foi o da construção civil, só que a economia nacional recuperou e a construção ainda está aí com esse patamar de 19,6% abaixo. Só exemplificando aqui os dados do mercado imobiliário, desde o terceiro trimestre de 2020, agora em 2022, nós temos aí números de vendas e lançamentos mês a mês, e de modo que nós observamos que em 2022, os 3 trimestres que já divulgamos os resultados, de acordo, né, com a pesquisa que a CEBIC desenvolve junto ao Senai, que é a pesquisa do mercado imobiliário, as vendas, elas superaram os lançamentos, as vendas correspondem a essa linha vermelha, nos 3 primeiros trimestres desse ano, as vendas superaram os lançamentos. Isso daí, pessoal, é importante quando a gente fala, olha, nós estamos estimando aí o crescimento e tem a ver com crédito imobiliário. Quando a gente vende, a maioria das vendas são de imóveis na planta. Então, se você está vendendo, são imóveis que ainda serão construídos. O nosso ciclo de produção é longo, de 2 a 3 anos. Então, isso tudo contribui aí para uma estimativa mais positiva do setor no próximo ano. Bom, é importante a gente destacar, quando a gente fala em crescimento, quando a gente fala em PIB, o setor está crescendo 17,7%, vamos ver isso na prática, o que significa? E um número mais palpável, de todo mundo entender e de ser a prática, eu acho que nada melhor do que o mercado de trabalho. E especialmente aí o mercado de trabalho formal, com carteira assinada. De janeiro até outubro, a construção gerou em todo o país 288.517 novos empregos com carteira assinada. Esse resultado ele fica bem próximo do ano passado, 291.106 no mesmo período, e 2021, 2022, analisando aí só os 10 primeiros meses desse ano,
duas séries de mercado de trabalho disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho, que é o CAGED e o novo CAGED, tanto 2021 quanto 2022, obtém aí os melhores resultados desde 2011. Então, ou seja, nós temos aí o melhor resultado dos 10 anos no mercado de trabalho da construção. E agora, mostrando de novo o que isso significa, nós atingimos em outubro 2.500.000 trabalhadores com carteira assinada. O número ele é bem superior ao que nós tínhamos lá em junho de 2020, quando era inferior a 2 milhões, 1.926.000, mas esse 2,5 milhões, ele está retomando o patamar de outubro de 2015. Ou seja, o número de trabalhadores do setor, né, ele retoma o patamar de 2015. Quando o presidente destaca que nós ainda estamos inferior aí ao nosso pico de atividades em 2014, no nosso pico de atividades, nós chegamos a ter aí mais de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Então, voltando para esse pico de atividades, né, aí mostra como que nós poderemos ter uma expansão do nosso mercado de trabalho. Considerando só o ano 2021 e o ano 2022, que são 2022 até outubro, então nós temos aí 22 meses, a construção civil em 22 meses gerou mais de 500 mil de novas vagas com carteira assinada. E aí, desde janeiro, quando nós comparamos aí janeiro de 2020 até outubro de 2010, o setor tem registrado saldos, que é a diferença entre admitidos e desligados, positivos. Nós estamos aí com todos os dados positivos, com exceção do mês de dezembro, que é um mês considerado sazonal para o setor. Todos os outros meses, o resultado é positivo. Desagregando aqui janeiro a outubro do ano passado com janeiro a outubro desse ano, também confirmo aqui o que o nosso presidente falou, nós temos aí a construção de edifícios e os serviços especializados para a construção, que são serviços relacionados diretamente à construção de edifícios, como, por exemplo, instalações elétricas, instalações hidráulicas. Nós temos aí que a construção de edifícios nesse ano, até outubro, já gerou mais de 120 mil novas vagas, o setor de serviços mais de 100 mil, e as obras de infraestrutura mais de 66 mil. Então, contabilizando aí 288 mil vagas, e nesse gráfico nós temos aí a desagregação. Importante destacar isso daqui, pessoal. O setor da construção civil está desenvolvendo, mas os dados do emprego mostram esse fato muito importante aqui. O que? Esse desenvolvimento ele não está centralizado em nenhuma região, ele está no país. Analisando os dados do emprego com carteira assinada, somente Roraima apresenta resultado negativo no saldo de janeiro a outubro. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais são os 4 estados aí maiores geradores de vaga nos primeiros 10 meses desse ano. E quando nós desagregamos por município, nós temos aí que 2 capitais da região Nordeste, elas estão entre as 5 cidades que mais geraram vagas na construção civil com carteira assinada. Salvador fica em terceiro lugar, perde para São Paulo e para o Rio de Janeiro, depois de Salvador vem Brasília e depois Fortaleza. São aí as cidades com maior número de geração de vagas com carteira assinada. Quando nós pegamos os números de ocupações, dados, né, pela PNAD contínua do IBGE, nós temos também que o setor está com maior número de ocupações. Esse número de ocupações, além de empregados com carteira assinada, nós temos trabalhadores por conta própria, nós temos empregadores, nós temos também pessoas ocupadas sem carteira assinada. Então, nós temos 7.400.000 pessoas ocupadas em construção, o maior patamar aí para um trimestre, agosto, setembro e outubro, que foi o último divulgado, desde 2015. Vamos mudar aqui agora um pouquinho e falar sobre o custo da construção.
Esse gráfico ele analisa o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, em todas as suas desagregações, o INCC total, que é a linha azul, e ele compõe o INCC Materiais e Equipamentos, o INCC Serviços e o INCC Mão de Obra. O que chama atenção aqui, essa linha verde, é a desaceleração do custo com materiais de construção. E essa desaceleração do custo com materiais de construção, a gente tem que chamar a atenção, que tem ajudado muito. Desaceleração não significa variações do custo com materiais de construção negativa. Significa, sim, menor, alta e menor patamar. E o que tem contribuído para essas altas em menor patamar do INCC Materiais e Equipamentos, né, é justamente a redução do preço do aço. De julho de 2020 até maio de 2022, o aço sofreu um aumento de 91,6% dentro do INCC. E de junho de 22 até novembro de 22, ele caiu 7,32%. Quer comentar aqui, presidente, da redução do imposto de importação no aço aqui em maio e que a gente começou a ter aqui? Esse a Amanda conhece bem, né? Deixa eu dizer para vocês, indiscutivelmente, o maior fator que restringiu um pouco o mercado imobiliário, e poderia estar mais, é exatamente o aumento do custo. O aumento do custo não foi repassado tudo de imediato. Então, a gente tem cuidado desse assunto como um fator prioritário das nossas análises e ver como é que a gente trabalha. E aí, você teve um aumento absurdo do custo do material, que nenhum de nós pode saber se foi justo, se foi injusto. Por quê? Porque nós não temos canais de importação azeitados. Eles são todos canos enferrujados, que não passa nada ali dentro. Então, além do aspecto custo, tem um aspecto de importação, tem barreira técnica, tem um monte de coisa. E nos chamou muito a atenção que, quando foi reduzido o imposto de importação do aço, acho que lá para maio, foi mês de maio, a partir do mês de maio também. A partir do mês seguinte. Mês de junho, né, você pega os valores de maio, você começa a ver a queda do preço do aço. Ou seja, a redução do imposto de importação, por causalidade, induziu, não sei se induziu, mas vamos dizer lá, ela coincidiu com a baixa do custo do aço nesse período. Isso aí é muito, muito importante, porque ela ou tira a capacidade das famílias adquirirem a sua casa, quando sobe o preço, ou ela exige que o governo dê mais subsídio para as pessoas colocarem. Ou seja, custa para o Estado, né? E perde o acesso para as famílias. E agora, dia 31 de dezembro, ele cessa essa redução do imposto de importação. Nós temos muito medo que acabe, a partir do começo do ano que vem, essa alta volta a acontecer. Sabe? Então, vamos ficar monitorando isso aí, contamos com vocês para nos ajudar, eventualmente, se isso acontecer. Tá? Aqui nós observamos que, com essa desaceleração do custo da alta dos materiais nos últimos 6 meses, está desacelerando, mas o patamar ainda continua elevado. De julho de 20 até novembro de 2022, o custo com material já aumentou 52,50%, de forma que o INCC total aumenta quase 33%, e nesse mesmo período nós temos aí uma alta da inflação, que é medida pelo IPCA, Indicador Oficial da Inflação do país, de 20,82%. Então, aqui fica evidenciado aí o forte crescimento do custo da construção, bem superior ao custo com materiais. Aqui nós vemos, de acordo com a sondagem da construção realizada pela CNI, com apoio da CEBIC, né, as expectativas para novos empreendimentos e serviços para a construção civil para os próximos 6 meses, elas continuam positivas, acima do patamar 50 pontos, que é o patamar inicial aí para o otimismo. Essa sondagem é feita mensalmente, então, apesar dela manter positivo, é claro que nos meses de novembro, outubro e novembro, nós tivemos aí
uma menor intensidade, e esse período de maior incerteza aí certamente contribuiu para isso. Nós verificamos exatamente esse mesmo comportamento na compra de insumos para o setor. Então, os empresários continuam otimistas para comprar insumos para novos empreendimentos e serviços, mas nos últimos 2 meses, aí, em patamar mais reduzido. Também a geração de emprego para os próximos 6 meses também permanece positiva, apesar aí um positivo com menor intensidade do que nós tivemos no início do ano. De modo que nós chegamos aqui nas expectativas para o próximo ano, e a CEBIC começa estimando que o crescimento da construção civil em 2023 ele vai ser de 2,5%, ou seja, nós teremos o 3º ano consecutivo de crescimento acima da economia nacional. Então, nós crescemos 10% em 2021, estimamos o crescimento de 7% em 2022 e 2,5% em 2023. A pesquisa Focus estima para 2023 uma alta de 0,75%, sendo assim, o nosso crescimento vai ser, mais uma vez, superior ao da economia nacional. Bom, esse aqui é um gráfico que a gente acha muito importante destacar. Mesmo com esse crescimento de 10% em 2020 e esse crescimento de 7% em 2021, e a projeção para 2023 de 2,5%, se nós continuarmos crescendo 2,5%, que é a projeção inicial para o próximo ano, nós só vamos conseguir superar aí e chegar perto desse patamar de 2014 no ano 2030. Então, aí mostra o tanto que o setor pode crescer e que precisa crescer aí para recuperar o seu patamar de atividades. Para o próximo ano, nós colocamos aqui alguns fatores, né, mais positivos que podem aí influenciar nossos resultados, como as perspectivas de ampliação dos investimentos no programa de habitação popular, o ciclo de negócios do mercado imobiliário, que nós já comentamos anteriormente, a demanda habitacional consistente. Como fatores negativos, nós temos aí a inflação, que ainda as expectativas indicam superior ao centro da meta, taxa de juros ainda em patamar elevado, as incertezas no cenário econômico, a desaceleração da economia mundial e aí a evolução da renda das famílias e o endividamento delas também. Bom, aqui também o nosso presidente chegou a comentar, muito importante, vou até passar para ele comentar sobre isso, mas só mostrando aqui os números, a construção civil, que lá em 2014, no pico de suas atividades, representava 6,2% do PIB, hoje, considerando só o setor da construção, esse número é de 3,3%. Um patamar ainda muito pequeno pelo tanto que o país precisa. Presidente? Pois é, pessoal, isso aí é o ponto básico de todas as ações que a gente tem, inclusive da própria, vamos dizer assim, da própria pauta que nós levamos ao governo de transição e desde a época das equipes econômicas que coordenavam as campanhas. Então, é assim, não é possível que um país como o nosso, que tem tudo por fazer, tem déficit habitacional, déficit de infraestrutura, déficit de tudo, ele tem uma participação tão pequena e que vem caindo ao longo dos anos. Quando você pega os países desenvolvidos, eles estão lá de 6 a 7, sempre estão nesse patamar dali para cima, né? Então, países que já estão realizados, que já estão resolvidos de tudo, eles têm uma participação muito superior a essa que a gente tem. Então, isso é uma tomada de decisão estratégica para se a gente quer fazer com que esse país cresça realmente, que ele tenha desenvolvimento social, que ele tenha desenvolvimento humano. Vamos sair um pouco só da economia, porque, vamos dizer, quando você paga juro, você não dá de comer para ninguém, não dá escola para ninguém. Quando você investe, investimento em geral, né, quando você investe em educação, quando você investe em uma opção de coisa, você está gerando o resultado futuro para as pessoas. Então, isso aí passa, depois que você terminar, eu vou colocar, então, a nossa pauta é toda ela focada em como que a gente leva
esse 3,3 para 6,6. As nossas propostas são como que eu dobro a participação do PIB nos próximos 5 anos. Isso aí nós estamos, inclusive, reunindo com a própria cadeia produtiva para que a gente, em conjunto, faça esse desenvolvimento, que passa por muita coisa. Que aí são esses pontos aí. Eu não sabia que estava aí. Já te passando a palavra, que lá foi o último comentário econômico, presidente. Agora pode continuar. Tá bom, então vamos lá, pessoal. O que acontece? Vejam aqui, vamos filosofar um pouquinho, né? Você, para ter uma economia competitiva, a CEBIC, junto com outras entidades, fez um trabalho chamado Custo Brasil. No Custo Brasil, um dos fatores fundamentais é a infraestrutura no Custo Brasil. É um dos fatores fundamentais. Então, vocês concordam que, assim, na visão dedutiva do engenheiro, se você quer ter uma economia competitiva, se você tem um dos fatores que mais custam no Custo Brasil, é a infraestrutura, se eu melhorar o custo da infraestrutura, se eu melhorar a produtividade, a qualidade, o prazo de entrega da infraestrutura, nós vamos estar tornando a economia mais competitiva e, com isso, eu estarei gerando mais empregos, mais renda na economia como um todo. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, ontem eu estava, segunda-feira eu estava em Goiás, dei esse exemplo para eles lá. Produtor de milho lá do interior de Goiás. O que ele é remunerado, na verdade? Ele é remunerado pelo preço que pagam para ele lá no porto, dentro do navio, não é isso? Menos o que custa ele sair da propriedade dele e entregar, botar dentro do navio. Então, quanto menor for esse custo, mais dinheiro sobra no bolso dele. Não é assim? Mais dinheiro sobra no bolso dele. Então, sobrando mais dinheiro no bolso dele, é mais renda, é mais emprego, é mais gente que ele está botando na fazenda dele. Então, é prioritário que o nosso setor seja mais produtivo, que a competitividade setorial aumente. E, para isso, você precisa muito de desenvolvimento tecnológico. Para você ter desenvolvimento tecnológico, você precisa capacitar, você precisa inovar, você precisa incorporar muita tecnologia, principalmente gestão. Só que ninguém investe essas coisas numa obra, ela não se paga. Sabe? Ela não se paga numa obra. Ela tem que se pagar ao longo do tempo. Então, você não pode ter 6 meses de contrato, acabou 6 meses de contrato, não tem mais dinheiro, cessou, não tem continuidade. Então, a continuidade é fator fundamental para que a gente possa aumentar isso. Quando a gente aumenta a competitividade, a nossa produtividade, o nosso produto se torna mais barato, torna-se mais acessível, mais desejado, e aí eu vendo mais imóvel. Sabe? Ou seja, no eu baratear e ser melhor, o nosso produto dentro da economia como um todo, apresentaram uma pesquisa do Quinto Andar, que fizeram uma pesquisa com um cidadão assim na rua, 87%, a pergunta era, qual é o teu maior desejo? 87% disse que era casa própria. 87%. Ou seja, o desejo é latente, o desejo existe muito, que as pessoas não conseguem acessar. Então, a gente tem que fazer um jeito de acessar. Qual é o jeito? Aumentar a renda, não está na nossa governança. O que pode estar é a gente aumentar esses conceitos de produtividade. E aí, o que vem junto? Que é principal nesse produto, que, na verdade, é o pilar de tudo isso, sustentabilidade. E aí, a sustentabilidade, num efeito maior, sabe, pessoal? Sustentabilidade é o seguinte, vamos pensar assim, se nós somos grandes emissores, se nós somos grandes gastadores de insumos naturais, qualquer coisa que a gente reduzir é muito. Quer dizer, alguém que consome muito recurso natural, que é o nosso caso, fazer um prédio, eu tiro areia, eu tiro brita, né? eu tenho emissão de gases no executar os materiais, esse conjunto que nós estamos aqui, por resto da vida vai ter ar-condicionado, vai ter energia elétrica, ou seja, é dentro daquilo que a gente faz que se consome energia, é onde que se emite. Então, vamos dizer, se a gente trabalhar junto com o governo, junto com regulações, junto com tudo isso, a gente é capaz de dar um up em termos de sustentabilidade no Brasil, absurdamente grande. Aí você vem com certas coisas. No governo, por exemplo, não existe política a respeito disso que ele possa ser indutor. Por exemplo, que eu possa usar BIM para melhorar a minha competitividade.
que é uma plataforma de melhoria de gestão, de melhoria de projeto. Eu não tenho um lugar que crie as diretrizes sobre sustentabilidade. Eu não tenho algum lugar que estimule a inovação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dados daquela Instituto lá do Clima, Nacional do Clima, acho que é o W, sei lá o quê. Eles dizem que, na vida útil do imóvel de 50 anos, 14% é investimento inicial. O restante são reformas, são consumos, são as coisas todas que você usa ao longo de 50 anos que você investe nesse imóvel. E aí a gente se preocupa com o investimento inicial, se esquece que vai custar mais luz, que vai gastar mais água, né? Que aí é sustentabilidade na veia. Ou seja, um poder público tinha que analisar que quando ele vai fazer uma obra pública, ele tinha que fazer essa conta, porque isso aí alguém vai pagar. Não tinha que ter a visão imediatista de que eu vou gastar menos, fazer uma porcaria, para daqui a pouco estar com problema, e daí o meu sucessor que vai lá e conserta. O nome está na placa, na porta, que quem fez fui eu. Né? Pô, isso não pode ser assim. Acho que a gente tem que criar essa consciência. Isso é muito importante que vocês absorvam isso, para que a gente possa levar para a maior quantidade de gente. Então, sustentabilidade, no fundo, é a nossa... Não é porque está na moda, não, é porque há muito tempo a gente trabalha com isso. Muito tempo nós estamos trabalhando nosso aqui, logo depois dos anos 2000, que a gente já levanta isso. ESG é fundamental. Independente que a gente falou sustentabilidade agora do lado do E ali, né? O social, é lógico, quando a gente está falando de capacitação, porque capacitação para nós é vital. Porque cada vez mais fica difícil você ter trabalhadores na construção. Ninguém quer carregar um saco de cimento nas costas. Todo mundo quer ser operadeiro de empilhadeira. Né, pá? A empilhadeira quer levar o cimento, nem levar o cimento nas costas. Então, isso é um outro ponto que a gente tem que valorizar demais o nosso trabalhador. Isso passa pela capacitação. E aí nós temos músculos suficientes, temos espaço suficiente para absorver muito desse pessoal que está aí sem emprego, por falta absoluta de capacidade. Então, acho que a gente tem que fazer um grande programa nacional. Foi isso que nós levamos ao Clemente Alqueste, um grande programa nacional de capacitação do pessoal que está aí nesses programas sociais, que está em tudo isso, para trabalhar na construção civil, porque eles são bem remunerados. Né? O salário nosso está de 2.000 para cima. Né? Então, eles são bem remunerados. No entanto, não gostam, não sei o quê. Então, a gente tem que capacitar, a gente tem que industrializar o processo, tem que melhorar o ambiente dele. E o G ali, né? O G é fantasticamente necessário. Por quê? Porque você entra num processo que aquelas empresas que foram formadas por engenheiro, né, que daí passou por filho, alguns estão no neto, outros estão no filho, daí arranjou um sócio que também tem um filho. Ou seja, são empresas, olha, se não forem todas, mas a maioria absoluta, são empresas familiares. E elas não conseguem trabalhar, elas não têm uma governança adequada às novas formas de financiamento. Mercado de capitais, todas essas coisas exigem um outro modelo de governança. Né? Então, vamos dizer, esse ESG realmente é o nosso mantra aqui do dia a dia, do que a gente vai atrás. Né? Isso é fundamental. E basear todo um desenvolvimento social em cima de construção, em cima do investimento, que são aquelas coisas que ficam. E aí, por exemplo, eu coloco um ponto. Adora-se tirar o fundo de garantia, sacar o fundo de garantia. Que aquilo é patrimônio para o trabalhador. Maravilha, é patrimônio do trabalhador. Aquilo não é complemento de renda. O que eu faço? Eu não dou renda para as pessoas e mando elas comer o patrimônio. Está errado. Porque na hora o patrimônio serve para quê? O patrimônio serve para quando eu precisar. Eu fui despedido, preciso sobreviver, eu me aposentei, eu tive uma doença grave, coisa desse tipo. Não é para comprar Badulac que vem da China, um saque aniversário de R$1.000, sabe? Então, isso eu acho que tem que ser muito olhado. Hoje, a nossa experiência, nós não temos esse dado. Eu acho que até, viu, pessoal, vamos colocar aqui, vamos buscar isso. Como é que evoluíram os saldos do pessoal de baixa renda? A experiência nossa, como vender imóvel, é que acabou o saldo das contas menores. O que a gente sabe? Que você vai vender um móvel, antigamente todo mundo usava fundo de garantia. Hoje o baixa renda não usa mais. Ele não tem mais. Ele gastou no consignado, tá certo? Ele gastou no saque aniversário, no saque não sei o quê,
Vocês sabem? Então, pô, então isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado no levar. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o que a gente quer, eu acho que é essa mensagem, vocês viram que a gente está vindo bem, eu acho que a gente tem trabalhado, isso é fruto de um esforço do setor de buscar estar antenado com os interesses sociais de todas as coisas, e é o que a gente vai continuar fazendo. E é por isso que a gente é muito otimista com o nosso setor do futuro, porque a gente cada dia mais quer estar aderente às demandas sociais, à realidade das pessoas, né? Eu acho que é isso, cada vez mais, o que a gente pretende fazer, o que a gente tem feito, que está fazendo, que pretende continuar fazendo, cada vez mais é isso. É por isso que a gente acredita demais no nosso setor e que daqui 5 anos nós seremos, em termos proporcionais ao PIB, o dobro que nós somos hoje. Obrigado, Rafael. Depois a gente atualiza você no começo da conversa. Tá legal, sim. Tá legal? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Algum tema. Pessoal, eu acho que agora vamos continuar com o pessoal lá ou... Sim. Posso interromper? Pode. A Fabiane do Simples Comparar, que a gente está fazendo uma transmissão só para o nosso público interno, só para avisar vocês. Ela tá me mandando uma pergunta aqui. Tá, fala, Fabi. Não, o chat está desatualizado, ela está me mandando aqui pelo WhatsApp. É a Fabi, né? É, a família. Hum. Se tem previsão e estimativa de contratação de emprego para o próximo ano. Você trabalha. Tem sim, com esse crescimento de 2,5%, nós podemos projetar aí, inicialmente, uma geração de cerca de 80 mil novas vagas para o setor no próximo ano. Mas esse número é bom a gente falar, né, presidente? Aquilo que a gente falou, é um número, vamos dizer assim, conservador, tá? É um número conservador, porque a gente está usando os números atuais. Aí tudo vai depender do futuro. O que a gente está projetando? A IEDA fez uma sequência aí dos dados anteriores, mais ou menos quanto crescia, quanto descia. E, vamos dizer, quando a gente cresce esse 2,5%, você cresce mais ou menos a mesma coisa em termos de emprego. Como hoje nós estamos com 2.600.000 praticamente, isso dá entre 60 e 80 mil empregos. Tá. Ok, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Agradeço demais a toda a nossa rede da construção, agradecer ao nosso pessoal que está participando. Depois, se tiverem, nós vamos deixar gravada essa apresentação no YouTube. Mais tarde, eu acho que lá pela hora do almoço já estará disponível, né? E aí, a gente agradece demais vocês aí, quem a gente não vê mais. Feliz Natal, um bom ano para todos nós e que a gente comece novamente com o pé direito, que a gente continue nesse caminho que a gente tem trilhado em todos esses anos. Obrigado, viu, pessoal? Esse pessoal que está aí conosco, sabe? Para vocês entenderem, como aqui está a Fabrícia, que está aqui do Sinduscom, aqui do DF, né, que nós estamos aqui, cada uma das 96 entidades associadas à CEBIC tem o seu assessoria de comunicação, né? Então, é o nosso público interno que a gente chama de rede da construção, que é coordenado pela Sandrinha. E é esse pessoal que está aqui acompanhando nós, tá? Obrigado, pessoal. Um abração para vocês. Obrigada, pessoal.